Olá, pessoal. Essa é a resolução do Enem de 2020. Eu vou fazer agora a questão 157 do caderno cinza, mas se você fez em outros cadernos, é só você acompanhar aí na numeração. Não vai dar para a gente descobrir por que o André não queria passar na casa do Carlos, mas de quantas maneiras diferentes ele consegue fazer isso, eu consigo te mostrar. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e essa resolução vai tirar todas as dúvidas que ainda ficaram sobre essa questão. Vamos ver como é que funciona. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se de sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Essa questão rendeu uma série de memes aí, todo mundo querendo saber por que o André não quer passar pela casa do Carlos. Então, gente, isso aqui é um tipo de questão bem batida assim, a respeito de análise combinatória que fala sobre esses caminhos. O que a gente usa para resolver esse tipo de problema? A gente usa uma ideia chamada de permutação com repetição. Ah, Ju, como assim? Não lembro disso. Eu vou te mostrar como é que funciona, tá? Mas se você tem alguma dúvida, assim, em relação a essa parte, eu vou deixar um link na descrição do vídeo e num card aqui no YouTube para que você consiga definitivamente entender como é que funciona essa ideia e principalmente sem ter que ficar decorando fórmula. Vamos lá, vamos ver como é que é a situação. Imagina, o André tem que sair da casa dele, tem que chegar na casa do Bernardo. Só que ele só pode andar para a direita e para cima. Ele não pode andar para a esquerda e nem descer. E aí, eu quero saber de quantas maneiras ele pode sair da casa dele e fazer isso. Só que tem uma restrição, e a restrição é não passar pela casa do Carlos. Como é que a gente vai pensar nisso? Por exemplo, se fosse direto de ir de A para B, era só você vir aqui e contar quantas casas o André tem que andar para a direita e quantas casas ele vai ter que andar para cima se ele quiser chegar até a casa do Bernardo. Então, entende? Eu não sei em que momento que ele vai fazer isso, mas ele vai ter que andar 4 casas para a direita e vai ter que andar 3 casas para cima. Pode ser que ele alterne isso. Por exemplo, tenta imaginar, esse caminho que está aqui leva o André da casa dele até a casa do Bernardo. Mas observa, se ele fizesse assim, ó, para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a direita, para cima e para a direita, ele também chegaria até a casa do Bernardo. Ah, Ju, não consigo ver. Dá uma olhada, ó. Para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a direita. Ele também chega. Ah, mas aí passou pelo C. Esquece isso por um instante, tá? Eu quero te mostrar qual que é a lógica primeiro, depois a gente pensa nas restrições. Então, esses dois caminhos levam até a casa do Bernardo. Eu quero que você tente entender qual que é a diferença. Por exemplo, esse caminho aqui de cima, ele anda 4 vezes para a direita e 3 vezes para cima. Aqui ele também anda 4 vezes para a direita e também anda 3 vezes para cima. Então, nos dois casos, ele teve que andar 4 casas para a direita e 3 casas para cima. É isso que eu preciso que você entenda, tá? Agora, como é que ele vai fazer isso? Para a gente descobrir de quantas maneiras ele consegue fazer isso, aí a gente vai ter que usar a análise combinatória. E aí, como é que funciona? Se não houvesse nenhum tipo de restrição, era só a gente pensar naquela permutação com repetição ali. Agora, como tem restrição, a gente vai ter que parar e ver como é que faz isso. E aí, eu vou te mostrar, só que para isso eu vou ter que apagar o desenho ali, para ele ficar livre e a gente poder pensar nas possibilidades. O que eu vou ter que fazer aqui, então? Melhor maneira de você resolver um problema desse tipo
é usando uma ferramenta muito famosa na análise combinatória, que é você fazer o total menos os casos indesejáveis. Então, você pega o total e tira aquilo que você não quer. Como assim? Primeiro, eu vou tentar descobrir de quantas maneiras diferentes é possível sair da casa do André e chegar até a casa do Bernardo, sem me preocupar com nenhum tipo de restrição. Como eu falei, isso fica fácil, porque a ideia é a gente pensar em anagrama. Na prática, seu objetivo é descobrir quantos anagramas essa palavra aqui pode gerar. Ah, Ju, mas eu não lembro da fórmula. Você não precisa de fórmula, você precisa entender o que está acontecendo. Repara, aqui é como se eu tivesse uma palavra com 7 letras. Aí você tem que pensar, se fossem 7 letras diferentes, de quantas maneiras 7 letras diferentes trocam de lugar entre si? 7 fatorial. Só que agora eu preciso dividir pelo número de maneiras que letras iguais trocam de lugar entre si. Porque quando letras iguais trocarem de lugar entre si, não vai mudar o anagrama formado. Então, eu vou vir aqui e vou dividir por 4 fatorial por causa dos Ds e vou dividir por 3 fatorial por causa dos Cs. Você vem aqui e faz essa conta, ó. Como é que eu faço isso? Isso aqui vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse cancela com esse, 3 vezes 2 vezes 1 corta com 6. 7 vezes 5 dá 35. Agora, cuidado, tá? Porque tem essa resposta te esperando aqui, ó. Mas você não pode marcar. Por que que não? Ali eu estou levando em consideração todos os caminhos, inclusive aqueles que ele passa pela casa do Carlos. Ele não quer passar pela casa do Carlos. Ah, Ju, como é que eu vou resolver isso então? Pois é, você vai dividir isso aqui em 2 pedaços. Você vai fazer de A para C e depois você vai fazer de C para B. É como se você dividisse aqui em 2 trajetos. Como assim? Imagina, de A para C. Pensa comigo. De A para C, eu não sei em que momento que ele vai fazer isso. Mas ele vai ter que andar 2 casas para a direita e vai ter que andar 2 casas para cima. Então, por exemplo, direita, direita, para cima e para cima. Agora, você vem aqui e descobre quantos casos são gerados aqui. Você pensa, ó, são 4 letras. Se fossem 4 letras diferentes, daria 4 fatorial. Só que o D aparece 2 vezes. Você tem que impedir que eles troquem de lugar entre si. Coloca isso na sua cabeça. Sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, basta você dividir pelo número de maneiras que eles trocam, né, de lugar entre eles. Então, tem que vir aqui e dividir por 2 fatorial. O mesmo acontece com o C, divide por 2 fatorial também. Agora, você vem aqui e desenvolve isso. Dá uma olhada. Vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 vezes 1. Confere aqui para mim, ó. Esse cancela com esse. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, tem 6 maneiras de ir da casa do André até a casa do Carlos. Ah, Ju, mas a gente não quer isso. Então, a gente está justamente descobrindo quantos casos a gente não quer para poder subtrair do total. Agora, você pensa aqui para mim, ó, de C para B. De C para B, ele vai ter que andar 2 casas para a direita e uma para cima. Direita, vou colocar aqui, ó, de C para B. Ele vai ter que fazer direita, direita e para cima. Como é que a gente faz isso? Se fosse uma palavra com 3 letras diferentes, daria 3 fatorial anagramas. Só que quando os 2 Ds trocarem de lugar entre eles, não vai mudar nada. Então, eu preciso dividir por 2 fatorial. Isso aqui vai ser 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Esse cancela com esse, resultado dá 3. Ah, Ju, chegamos em 2 respostas, e agora? A gente soma ou multiplica? Pois é, isso vai depender do conectivo que você está usando. Entende? Ele tem que ir de A para C e de C para B. Como tem esse conectivo, você vai multiplicar. Aqui vai ser 6, aqui vai ser 3. 6 vezes 3, 18. Ah, Ju, não tem essa resposta. Gente, ainda bem que não tem, porque não é isso que você vai marcar. Lembra, você tem que fazer o total, que no caso é 35, e tirar os casos indesejáveis, ou seja, tirar 18.
35 menos 18 vai dar 17. Então, resposta correta aí, letra C. Olha, eu espero que você tenha entendido. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe aí o seu like e ajude esse canal a crescer e continuar produzindo conteúdo para que você consiga aumentar a sua nota na prova do Enem. Um abraço e até a próxima.